Então, vamos pular para o item seguinte da pauta, do chapéu que tem sustentação oral. Doutor Rodrigo. Tem 128, Clínica Médico Cirúrgica Botafogo S.A. Trata-se na origem de notificação fiscal de lançamento de débito relativa à contribuição devida à Seguridade Social, partes seguradas, empresa, financiamento de benefícios, JURAT, destinado a terceiros. Período de apuração, 1 de 96 a 12 de 98. De acordo com o relatório fiscal, as contribuições lançadas incidem sobre os valores aferidos a título de refeição pela empresa e seus funcionários, não escrita no PAT. Não havendo como individualizar a base para incidência das contribuições, adotou-se o cálculo indireto permitido no inciso 2, parágrafo 2º do 758 da N03. Selecionando, através das folhas de pagamento, salários dos funcionários que usufruíram da alimentação, aplicando a alíquota de 20% deduzido do respectivo desconto. Esclarece ainda o relatório que a NFLD foi motivada por determinação contida na decisão de notificação, que tornou nulo o lançamento anterior por ausência de especificação legal. Ciência da notificação 4 de 1 de 2007, conforme a R. Na impugnação, o contribuinte questiona decadência, ausência de informação da fundamentação legal, inexistência de salário in natura, equívoco e falta de amparo legal para o cálculo do crédito. Lançamento julgado procedente pela DRJ, transcreva a ementa, dizendo que integra o salário de contribuição os valores relativos à alimentação fornecida sem devida inscrição no PAT, a empresa é obrigada a arrecadar as contribuições seguradas empregados. Ciência da acórdão, recurso voluntário apresentado, na qual o recorrente alega essencialmente decadência, tendo em vista que o período é 96, 97, 98, e o lançamento foi efetuado no final do ano de 2006. A ausência de informação da fundamentação legal, dizendo que padece dos mesmos vícios da NFLD que antecedeu, porque também não são citados no corpo da notificação os artigos específicos. Se limita a citar os artigos 1º e 3º da 11098, informar que a fundamentação consta dos anexos, que o anexo FLD encontra-se elencado os artigos 28, seu parágrafo 9º, encontram-se camuflados no meio de uma relação padronizada, que não há salário in natura, porque a alimentação colocada pelo recorrente à disposição dos seus empregados não pode ser considerada de forma alguma salário in natura. Fornecimento se dá a título opcional e oneroso. O empregado decide se aceita ou não a utilidade colocada à sua disposição e, caso positivo, paga por ela. Opta por um fornecimento de ticket, onde no início do mês oferece um talonário e contém 26 tickets, a serem destacados por ocasião do fornecimento de cada refeição. Fala também equívoco e falta de amparo legal para cálculo do crédito. Segundo o recorrente, não se baseia nem em mera instrução normativa. O cálculo do pretenso débito foi a partir dos salários daqueles funcionários que usufruíram da alimentação sem indicar quem seriam esses funcionários. O cálculo jamais poderia partir de salários de empregado e sim do salário mínimo. Instrução normativa jamais poderá dispor diferentemente do que dispõe a lei. Esse é o relatório. Solicitamos os microfones, por favor, para compartilhar o vídeo. Cumprimento os conselheiros e conselheiras e peço venha para realizar a sustentação oral do recurso voluntário interposto pela... Cumprimento os conselheiros e conselheiras e peço venha para realizar a sustentação oral do recurso voluntário interposto pela Clínica Médico Cirúrgico Botafogo, incorporada pela ESO, contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação apresentada pela recorrente. Na origem, trata-se de notificação de lançamento de contribuições previdenciárias e devidas a terceiros, incidentes sobre a rúbrica de alimentação in natura fornecida pela recorrente aos empregados.
Os motivos que impõem a reforma da decisão de primeira instância são, primeiro, a decadência do débito tributário, segundo, a nulidade do lançamento pela ausência de motivo e motivação e, em terceiro, a ausência de caráter salarial dessa verba. A decadência do crédito tributário decorre do fato de que os fatos geradores ocorreram entre janeiro de 1996 e dezembro de 1998. Assim, aplicando o prazo decadencial de 5 anos previsto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, o prazo decadencial para a Constituição se encerrou em dezembro de 2003. O lançamento tributário, entretanto, ocorreu somente em 2006, dezembro de 2006, 3 anos após o fim do prazo decadencial. É importante destacar que esse débito ele foi já objeto de um lançamento anterior, realizado em 2005, mas que foi anulado por decisão administrativa justamente pela ausência do fundamento legal. Assim, seja pelo prazo decadencial contado do primeiro auto de infração, seja pelo prazo decadencial contado do segundo auto de infração, que sequer poderia ser realizado pela impossibilidade de se corrigir um erro material, seja um, seja pelo outro, o débito está decaído. É importante deixar claro também que mesmo se for aplicado o prazo do 173, parágrafo 1º, esse débito também foi atingido pela decadência. Ou seja, se o último fato gerador ocorreu em dezembro de 1998, o prazo decadencial pelo 173 se iniciou em janeiro de 1999 e terminou em janeiro de 2004. Sendo o lançamento realizado em 2006, está demonstrada da mesma forma a decadência do crédito tributário. É importante esclarecer se é inaplicável o prazo decadencial de 10 anos previsto na Lei 8.212, fundamento esse utilizado pela decisão de primeira instância para julgar improcedente a impugnação. Isso porque a inconstitucionalidade desse artigo já foi reconhecida pelo plenário do STF e, inclusive, é objeto da súmula vinculante número 8, a qual esse CAF está vinculado. Assim, deve ser reformada a decisão, reconhecendo essa aplicação do prazo decadencial de 5 anos e, dessa forma, cancelando o débito pela ocorrência da decadência. A segunda razão para o provimento do recurso é a ausência de fundamento legal e, consequentemente, a ausência de motivo e motivação do ato de lançamento. Isso porque o mesmo motivo que ensejou a anulação do primeiro lançamento não foi sanado aqui, porque o fundamento legal ele foi trazido em uma lista genérica de diversos fundamentos e não de forma expressa, e o que, por óbvio, não supre a necessidade de indicação expressa do fundamento legal do ato administrativo de lançamento. Também seria necessário que a autoridade fiscal tivesse realizada a demonstração em que medida esse fundamento legal seria aplicável ao caso, ou seja, em que medida os fatos levados em consideração são enquadrados na hipótese legal, o que não ocorreu. A ausência de motivo e motivação decorre também do fato de que não foi demonstrada a forma de cálculo da autoridade fiscal, que não teria sido possível verificar o valor exato do lançamento tributável e, por causa disso, foi necessário realizar a aferição indireta. Para isso, teoricamente, foi levado em consideração a lista dos empregados que recebem essa rúbrica, que recebem a refeição. Só que o auto de infração não demonstrou quais seriam esses empregados, impossibilitando assim o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa da recorrente. O terceiro fundamento que impõe o provimento do recurso é a ausência do fato gerador. Isso porque a rúbrica de alimentação in natura não preenche os requisitos da habitualidade e da contraprestatividade necessários para a ocorrência, para a incidência das contribuições previdenciárias indevidas a terceiros. O entendimento adotado pela decisão de primeira instância, no sentido de que as contribuições previdenciárias incidem sobre a alimentação in natura, pelo fato de não ter sido incluído no PAT, já foi reconhecido, inclusive, pela jurisprudência do STJ, mas também e especialmente pela jurisprudência do CAF, que, reconhecendo a ausência dos requisitos para a ocorrência do fato gerador, afasta a incidência das contribuições sobre a alimentação in natura, inclusive e independentemente de haver ou não a inscrição no PAT. Assim, a premissa adotada pela primeira instância deve ser reformada e, consequentemente, provido o recurso para anular o lançamento fiscal.
A senhora está sem som, doutora Miriam. Agora sim. Eu estava removendo o vídeo. Pode ir para o voto. Voto. Recurso tempestivo atende os demais requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido. E a preliminar de decadência. Após a edição da súmula, faço referência à súmula vinculante 8. Faço só a seguinte observação. Para análise da decadência, cumpre primeiramente observar que a ação fiscal se deu por conta da anulação de lançamento anterior. Prescreva a ementa da decisão de notificação. E aí, que eu destaco essa segunda parte da ementa, vice-insanável, lançamento por arbitramento, falta de tipo de débito, ausência de especificação legal, possibilidade técnica de correção, vice-insanável, nulidade. Nota-se, portanto, que concluiu a autoridade julgadora pela existência de vício material, tendo em vista que não estavam presentes elementos intrínsecos ao lançamento, portanto, afastada a aplicação do 173.2 do CPN, que poria a data da notificação como início do prazo decadencial. Sendo assim, verifica-se que o crédito constituído se refere a fatos geradores ocorrendo nas competências 196 a 298. Independentemente da regra ser verificada para a verificação do início do prazo decadencial, seja do 150 parágrafo 4, seja 173.1, a decadência se operou para as competências lançadas, considerando que o lançamento foi efetuado 4 de 1 de 2007. Apesar da folha 1 folha 3, aí, que é a primeira folha do auto de infração, fala em 29 de 12 de 2006, esse auto não foi entregue e posteriormente foi enviado via correspondência, data de recebimento é 4 de 1 de 2007. Então, nesse caso, com isso do recurso do provimento. Para declarar decadência. Ele declarar decadência. Alguma pergunta? Não? Cleberson. Acompanhe o voto do relator. Acompanhe, presidente. Acompanhe. Aí, Acompanhe. então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso bancário para reconhecer a decadência do crédito lançado. Ok, então voltamos ao que a gente já estava lá. Agora é o item 103. Construtora Amazonas. Auto de infração por falta de apresentação de documentos relacionados com as contribuições sociais. De acordo com o relatório fiscal, a empresa não exibiu no prazo o livro diário devidamente registrado. Ciência da auto-infração, impugnação apresentada, na qual o autuado se limita a requerer a desconstituição da multa em virtude da mesma ser consectária do NFLD da BICAD, que foi contestado em toto. Decisão notificação, na qual a atuação foi julgada procedente, com fundamento de que a apresentada não apresentou defesa com argumentos concernentes à presença e atuação independente da apreciação da NFLD citada, da qual de fato não depende. Destaque prevalece a informação da fiscalização atuante quanto ao cometimento da infração. Ciência da decisão, recurso apresentado, e aí na qual a recorrente alega. A infração dependente dessas NFLD, já visto que as parcelas registradas são concernentes ao recolhimento como um todo, consequentemente, como se contestou nos autos acima imediatamente mencionados, as parcelas que serão julgadas naquele recurso como improcedente terão reflexo presente alto. A empresa nunca, em tempo algum, sonegou algum valor devido à previdência. Voto. Conheço do recurso. Descumprimento de obrigação acessória.
A recorrência se limita a afirmar que o auto de infração sobre o exame depende do julgamento das autuações relativas ao recolhimento de obrigação principal. A infração é o descumprimento da obrigação do artigo 33, parágrafo 2º. Trata-se de falta de exibição de documentos. Considera a fiscalização que a apresentação do livro diário sem registro não é suficiente para o cumprimento do disposto acima. Como não há contestação quanto a esse ponto, só é possível concluir que a insistência da contribuinte em alegar a dependência da obrigação principal se dá pelo fato de entender que, em não havendo contribuição a ser paga, não subsistiria a obrigação de apresentar a documentação. Logo, assiste razão, obrigação acessória de acordo com 113 para o 2º CTN, tem o objeto das prestações positivas e negativas previstas no interesse da arrecadação da fiscalização. E aí põe 115, fato gerador é qualquer situação que foi a prática do extração de ato. Caso em questão, depende de ter havido ou não fato gerador da obrigação principal. Trata-se de dever no interesse da fiscalização que descumprido seja a penalidade. Com isso do recurso, nega o provimento. Esse áudio é meu? É meu? É meu esse áudio? Acho que é. André? André? Sou eu. O cachorro era eu agora. Uma coisa eu sei, em São Paulo. Certamente. Então, Cleberson. Acompanho o relator para negar provimento. Também acompanho, presidente. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. 104. 104, Tapu e agropecuária. Então, a origem da infração falta de apresentação de documentos relacionados com contribuições sociais previdenciárias, termo de encerramento da lavratura destes documentos, informe o relatório fiscal, deixou de apresentar documentos. Configurada a circunstância agravante de reincidência genérica prevista no inciso 5 do 290 do regulamento. Tendo em vista as decisões administrativas definitivas datadas, dos autos de infração da BICAD que eu cito. O relatório fiscal, que ficou caracterizado a ocorrência de reincidência genérica, ciência do auto de infração, impugnação, contribuinte requer a elevação da multa, a razão de não entrega foi em função de diversas alterações, já afetou os registros contábeis, não prejudicou a fiscalização. Impugnação julgada procedente e ciência do acordo, recurso voluntário, no qual recorrente das mais uma vez razões da impugnação, alegando que não entregou o livro por conta do constante uso, que todas as demais informações foram entregues, que a não apresentação do livro não trouxe prejuízos, que não houve má fé. Acrescenta que não é reincidente, pois em todos os procedimentos anteriores, ao constatar que havia algum erro, determinou-se imediata quitação, procedeu a defesa administrativa, sem condenação até a data. Discrimina os autos de infração anteriores. Aí eu cito, alguns foram quitados, outros foram corrigidos da infração com a elevação, e aí, julgamento em mérito, mandado de segurança, decisão favorável. Alguns foram liquidados com redução de multa. Análise de admissibilidade, reconhecimento do recurso, necessidade de diligência. Não se discute, no caso, o cometimento da infração reflexos, apenas as questões relacionadas à correção da falta e reincidência. Estas relacionadas às obrigações já quitadas ou julgadas. Então, correção da falta. Recorrente descumprir a obrigação prevista, falta de apresentação de documentos. Não há discussão quanto ao cometimento da infração. A autuada reconhece que não foram apresentados os livros contábeis, limitando-se a afirmar que estavam em uso e que não houve prejuízo. Tais argumentos não são suficientes para afastar a necessidade de aplicação da penalidade, artigo 136 do CTN. E aí, o dispositivo deve ser entendido em sua integralidade,
fica obrigado a empresa ao segurado prestar todos os esclarecimentos e informações, ou seja, posterior registro do juízo na junta é irrelevante. A infração se caracteriza pela falta de exibição dos documentos. Infração de consumação instantânea. Cabível a relevação. E aí, reincidência. Essa questão que eu vinha trazendo. A decisão de piso afastou a obrigação de contribuinte era reincidente porque verificado no sistema de cobrança o trânsito em julgado administrativo dos autos de infração da BICAD aí seguinte. Considerou que a autuada poderia ser considerada reincidente. A recorrente argumenta que houve relevação da multa, junto à decisão. O argumento da recorrente é de inexistência de decisão condenatória, nos termos do parágrafo 1 do 290 do regulamento. E aí caracteriza a reincidência, a prática de nova infração, a dispositivo, dentro de 5 anos da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória da data do pagamento da data que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior. Eu faço uma digressão, aí, justamente por entender que o argumento da recorrente, para claro para ela, que ele entendeu que ela não foi condenada a pagar a multa. Né? Realmente, como foi relevada a penalidade. E aí, por isso que eu faço essa consideração. Realmente, nos textos legais, o verbo condenar pode assumir diferentes sentidos, tanto condenar por algo, quanto condenar a algo. De modo que é preciso a leitura de cada dispositivo legal para depender desse significado quase concreto. Parágrafo 1 do 290 define a reincidência como a prática de nova infração, ou seja, estamos como referência ao fato antecedente, ilícito, na consequência jurídica. Posição da sanção. Na mesma linha, dispositiva relativa à autuação, que envolve nos termos do artigo 10 do PAF, a lavratura contendo não somente a penalidade aplicável, mas também a disposição legal infringida. A decisão dessa forma recai sobre toda a autuação e não somente quanto à geração de seus efeitos. Deve-se entender, então, que para o artigo 290, a decisão diz respeito ao cometimento ou não da infração, condenar pela infração. Consequentemente, a multa deve ser considerada como apenas um dos efeitos da condenação. E havendo primariedade, por força de previsão legal, a multa é relevada, isto é, a condenação não gera tal efeito principal. Contudo, mesmo na primariedade, a condenação gera os demais efeitos secundários aplicáveis, em quais não ser mais possível considerar o infrator como primário, de modo que não assiste razão recorrente nesse ponto. E aí, citos da BICAD, não contesta, assim, que as autuações anteriores, parágrafo 1 do 290 do PAF, do regulamento, dispõe caracteriza a reincidência da prática de nova infração dentro de 5 anos da data do pagamento. De acordo com os comprovantes juntados, os pagamentos foram todos anteriores à data do fato gerador, portanto, o contribuinte era reincidente. O pagamento não anula todos os efeitos da autuação anterior, conservando-se a perda da primariedade. Com isso, do recurso e do provimento. Cleberson. Acompanho o relator. Matheus. Acompanho, presidente. Acompanho. Acompanho. André. Por unanimidade, negar provimento ao recurso. 105. É o mesmo contribuinte. Mesmo contribuinte, GFIP. Deixa eu incluir nas guias, ciência de fração. Requer a relevação da multa. Afirmando a impugnação, afirma ter retificado a GFIP com acréscimo de valores pagos, afirma encaminhamento de protocolos de arquivo CFIP, impugnação julgada improcedente. E aí, entendeu a DRJ, não houve correção da falta e nenhuma competência. Foi corrigida a falta em informação de valores da produção adquirida de produtos rurais de pessoas físicas. Como contribuinte na área primária, desnegar o benefício da regulação da penalidade. Ciência da corda é recurso voluntário. A recorrente alega que já havia procedido aos protocolos de arquivo CFIP do período de junho de 2006 a dezembro de 2007, foram transmitidos via conectividade social que não foi considerada. Quanto à residência, é basicamente o mesmo argumento do processo anterior. E aí que
Poder-se dizer de forma precipitada que as leis foram ratificadas de forma equivocada, houve troca dos códigos. E aí, em relação ao trato isso no voto, posteriormente da correção da reincidência. E voto. Conhecido do recurso. Reincidência, as mesmas considerações anteriores. E aí, agora que isso já faz tempo, comprovante juntado à folha, precisaria ver aqui, comprovante juntado à folha 324 é os comprovantes de quitação que ele junta. Razão pela qual a recorrente deve ser tida como incidente a partir dessa data. Como a decisão recorrida considerou para a atuação sob o exame a primariedade até a competência de 12/2006, por conta dos dados do sistema de cobrança, para que não fique caracterizado em formato PEJOS, deve ser a recorrente caracterizar como incidente apenas a partir da competência 1/2007. A comprovante de quitação era anterior, então a primariedade era obedecer, mas aí mantém a decisão da DRJ. Correção da falta. Na impugnação, o autor afirmou ter corrigido integralmente a GFIP, porém o jogador ACOR detectou não ter havido correção, nenhuma competência dos fretes contratados à pessoa física. No recurso, a alegação de que houve troca dos códigos FPAS 744 e 620, mas que o total dos valores estaria correto, que se comprovaria pela data de elaboração da GFIP e pelas competências declaradas. Contudo, a infração cometida é a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores, e, estritamente falando, não houve correção da falta. Os comprovantes de EFORES 350 e 386 não apresentam quaisquer valores de FPAS 620. Mesmo que se considere possível a correção da falta com a declaração consolidada dos valores, nota-se que o argumento também não é procedente nesse aspecto. Basta ver que o somatório das contribuições não declaradas de GFIP, constante o anexo 4 da auto-infração e foi 49, não contestado, supera em muitos valores calculados pela recorrente por meio da distribuição do valor total, ou seja, as GFIPs supostamente corrigidas continuam não refletindo todos os fatos geradores. Consequentemente, dessa maneira se verifica a não haver correção da falta para nenhuma das competências. Em relação à necessidade de autodiligências, e aí eu entendo que não há necessidade de diligência, eu faço a referência a súmula CAF 119 para a aplicação da penalidade benéfica nos termos da portaria. Com isso, do recurso, né, aí seria provimento parcial. Provimento parcial por conta desse entendimento que acho que a gente tem adotado em relação à aplicação da pena da portaria PGFN para a aplicação da sistemática. Isso. Esse desfalco de fração já foi lavrado em 2009. Esse já deve ter tido comparativo. Não teve comparativo da nuvem, não. Já foi pós-portaria, não faz muito sentido, né? Pós-lei. Vou só abrir aqui. Ah, foi abril de 2008, engraçado. Ah, não, ciência, não, isso não. Peraí. Ele não fala, peraí. Março de 2009. A multa, o alto é de 11 de 2008.
Março, não? Não. Novembro. Mas ciência foi só em março de 2000. Não. Temos encerramento do procedimento fiscal, 30 de março de 2009. A lei de novembro é dezembro de 2008. Oi? A lei é de dezembro de 2008. A MP, na verdade, depois foi convertida em lei. E o principal, que fim levou? Então, eu cheguei até a anotar que é o seguinte. A referência, eu até cheguei a localizar os processos, estão parcelados. Ele fala no relatório da multa que ele fez o comparativo lá. Conforme disposto no MP 449, devemos aplicar a multa genérica, devendo comparar 43. A multa de ofício com 75, a soma da multa do 68 e mais 24. Ele fez comparativo. Pega aí. Ele fala que fez. Devido na matriz, total devido, valor mínimo do ARI. Olha lá, está na página 45. Ele só não fez por competência, ele fez como um todo. Mas como ele aplicou o valor mínimo por competência em todas elas, eu não vejo Eles foram muito parecidos, assim, não há muita discrepância de uma competência para outra. É que eu não tô achando, sinceramente. Gente, será que eu estou no processo errado? Eu estou ficando doida? Pois é, eu acho que É 2008-11, não é? é 2008-11, Tapuia, B0. 2008-11. 2008-11. Ai, eu estou no Desculpa. Eu estou no processo errado. Desculpa. É o Tapuio, né? Não, eu tô certo. Não. É Tapuio, tá certo. Eu colei errado o número do processo. O outro que é 2009. Tudo bem, então tá, provimento parcial. Tá certo o que você falou. Mas é Próximo parcial? é que já foi feito. Por quê? É para determinar o recálculo. Então, em relação ao principal... Mas se ele já foi lançado, feito o recálculo, feito o comparativo. Esse não, isso é o que eu falei no outro. Eu estava errado, eu estava olhando o processo errado. Ah. Eu estava olhando já o multi-eixo. Eu copiei e colei o número errado na hora que eu fui. Tá. Aí seria provimento parcial para terminar o recálculo da multa com uma portaria 14, certo? O senhor só perguntou do principal? Da pesquisada, eles estão parcelados. Tá. Certo, Rodrigo? Provimento parcial para determinar o recálculo, né? Isso. Cleberson. Certo. Então foi verificado que o principal foi todo mantido, é isso? Então, essa dúvida aí que eu fiquei, porque eu cheguei a... Né, os principais.
Agora, assim, a conclusão que eu cheguei foi a cessão dos processos que já estavam parcelados. E o contribuinte não ataca a infração, né? Já entra na retificação, reincidência. Está no horário da Regina, né, doutora Miriam? Estou esperando só botar, vou ler. Clérison. Eu vou acompanhar para negar provimento parcial. Né? Também acompanho, presidente. Acompanhe. Aí, Acompanhe. André, por unanimidade de votos, dá provimento parcial e recurso unitário, determinar o cálculo da multa em conformidade com a portaria 14, esse mais benéfico de passivo. Então, eu vou encerrar esse módulo. Regina, vamos parar a gravação. Interrompendo a gravação.